Olá meninas, tudo bom? Hoje, 30 de setembro de 2017, sábado, estamos no nosso 9º dia do propósito Caminhada de Oração 2 e o título de hoje é A Verdadeira Obra de Deus. Hoje estava previsto ser outro devocional, mas devido ao devocional de ontem, né, onde o Senhor está nos ensinando a ser sensível e por que nós temos que ser sensível, o Espírito Santo colocou no meu coração este texto mostrando na prática tudo que foi falado ontem e explicando melhor e nos direcionando a entender verdadeiramente o que é a obra de Deus. Então, eu sei que o texto é longo, mas eu vou precisar ler. Eu tenho entendido que nós temos que ler a palavra de Deus mesmo. Às vezes eu já fiz muito isso, né? Às vezes, por preguiça de cansar o povo, com medo de cansar o povo, a gente fala: ah, é aquela história, você já conhece, eu não vou ler, não. Mas nós temos que ler, porque a palavra dele é poderosa, tá bom? Então eu vou ler, depois a gente entra no devocional de hoje. Está em João 4, a história da mulher samaritana, né? Todo mundo já conhece. Mas vamos lá? Eu coloquei o texto todo, mas vamos ler a partir do versículo 3. Então Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Mas era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria a ele, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, me dá desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai e chama teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disse com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, dize que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que é chegada a hora e vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada, nem perguntou por que fala com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come.
Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: Ter-lhe porventura alguém trazido comida para ele? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. No versículo 39 fala: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, a mulher falou para os homens. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pedia-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa por causa da palavra, e o que dizia a mulher. Já agora não era pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Sei que foi enorme, irmãs, mas é necessário, viu? Bom, vamos a essa história maravilhosa. Essa história que relata aquilo que eu estava falando ontem. Que Deus está despertando a igreja para um novo tempo, abrindo os nossos olhos para voltarmos genuinamente no que é o Evangelho. Então, quando eu expliquei ontem que Deus tem nos quebrantado para nos deixar sensível, para entender e fazer o que Ele quer, é exatamente isso aqui. A Bíblia diz que Jesus ia para a Galileia e que lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Os estudiosos que estudam a Bíblia numa visão histórica, teológica, afirmam que não tinha necessidade dele passar por Samaria, que ele poderia passar por outro lugar, até porque os judeus não se davam com o samaritano, então eles evitavam o máximo se encontrar. Mas Jesus fez questão e ele não levou os discípulos. Ele disse para os discípulos comprar comida, me encontra aqui. E ali no poço, num horário que dizem que era um horário que estava ali o poço isolado, porque essa mulher já sabia, né? Uma mulher que tinha 6 maridos, né? Já estava no sexto marido, porque ele disse: disseste bem tiveste 5 maridos e agora o que tem não é seu. Então, ela talvez, né? Estava fugindo de estar em contato com as pessoas. Então, ela era uma mulher mais na dela devido à situação dela. E aí Jesus começa a conversar com esta mulher. E começa a conversar sobre o quê? Sobre um assunto de que ela entende, de tirar água no poço, né? Que esse era um trabalho das mulheres naquela época. E ele fala para ela ali sobre a água da vida, e ela fala, começa a entender, ele começa a criar nela um despertar de um assunto que ela entende, porém no âmbito, numa área espiritual. E ele fala: se você soubesse quem te pede água, eu te daria. E a minha água é água viva que faz jorrar de dentro de você uma fonte para a vida eterna. E essa mulher começa a mostrar o seu interesse espiritual e ela diz: Me dá dessa água, Senhor. Essa mulher começa, no que Jesus vai conversando com ela começa a mostrar o coração dela. Eu sou sim uma mulher pecadora, mas eu sou uma mulher sedenta por ti. E aí ela entra no assunto espiritual, ela entra numa dúvida que ela tem da religião, porque o povo dela também conhecia a Deus, mas eles estavam com alguma coisinha fora do lugar, porque quando Jesus disse para ela fala para ele: Me responde uma coisa, já que você é profeta, aonde nós devemos adorar? Nesse monte, que é onde o meu povo me ensinou, ou em Jerusalém, onde o povo judeu diz que lá é que é o verdadeiro? E Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque eles acabaram desviando da verdade, né? Então eles tinham um certo conhecimento, mas acabou desviando da verdade. E nós adoramos o que conhecemos. Então Jesus deixou bem claro para ela: sim, os judeus têm sim a verdade. Porém, Deus está restaurando todas as coisas, porque, como eu disse ontem,
nós caímos, a igreja caiu no mesmo erro do judaísmo, porque o judaísmo, apesar de ter a verdade, eles ficaram-se religiosos, então eles fecharam por os outros povos. Tanto é que Samaria estava ali do lado, era um povo que saiu deles e eles se fecharam para esse povo, e a igreja está fazendo a mesma coisa. A igreja tem a verdade, mas ela está se fechando para as pessoas, né? Então, Jesus diz: Mas vem e é chegado a hora, tá no versículo 23, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Não vai ser nem nesse monte, nem em outro. Então Deus está dando uma grande revelação para essa mulher e curando ela e respondendo as dúvidas dela. Não, você tá, não fique perdendo tempo com lugar, com confusão de religião. Me adore no espírito e em verdade. Me receba de coração. Entenda o que eu quero fazer na sua vida. E ali ela ficou maravilhada e ela deixou aquela água e já foi à cidade anunciar o que ela tinha recebido. E a Bíblia fala que, no finalzinho dos versículos, que muitos se converteram a Jesus através daquela mulher. Ela se tornou uma evangelista. Quando o discípulo volta, que traz a comida e vê ele conversando com a mulher, que não era uma coisa comum da época, né? O homem está conversando, especialmente com uma mulher e ainda sozinho ali, o discípulo oferece a comida para ele e ele não quer comer. E ele fala: Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então agora nós vamos entrar no devocional. Então, irmãs, o que é que Deus está querendo mostrar com isso? Que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus todos os dias. O nosso amado Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. Não é grandes homens que estão anunciando aí, não é técnicas, não é, é, como eu vou dizer, modelos que Deus tem dado para os homens que nós temos que seguir. Nós temos que aprender sim, mas o nosso modelo, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. E ele nos ensinou que é assim que se faz a obra do Pai. Então, olha para vocês verem, gente, ele passou em uma cidade. Parou ali, a Bíblia diz que ele ainda ficou lá mais 2 dias porque eles pediram apenas para alcançar uma mulher. Uma mulher que aos olhos do povo era desprezada, né? Uma mulher que já não tinha ali amigas, não falavam com as outras por causa da situação dela. Mas ela, quando ela encontra com Jesus, que ela é restaurada, ela se torna uma grande evangelista e ela ganha muitas almas para Jesus. E aí entra esse problema que a igreja tem enfrentado. Ai, nós temos que ganhar almas, e aí faz isso, faz aquilo, faz eventos. E por que que nós não temos ganhado essas almas? Porque nós não temos tocado nas almas. Quando, se fosse hoje um religioso encontrar com uma mulher dessa, ele já ia começar a entrar no assunto sem ter tocado o espírito dela, sem ter entrado, sem dar lugar a uma conversa simples. Pois é, você tem que aceitar a Jesus, sua pecadora, adúltera, de 5 maridos, e aí acabava com a mulher e depois queria que ela aceitasse Jesus, né? Mas o que que Jesus fez? Conversou com ela assunto do dia a dia, começou a conversar um assunto da água, né? Levou o assunto para o lado espiritual, porque ele enxergou nela a necessidade dela. Ele enxergou que ela estava naquela vida, mas que ela estava buscando algo mais. E quando ela viu um homem conversando com ela, mas que não vinha para tirar proveito, né? Não vinha para cantar ela, não vinha pra, pela vida que ela já estava acostumada. E quando esse homem veio trazer alento para aquela fome que ela tinha de Deus e que ela estava perdida e talvez ali ela estava tentando encontrar nos braços dos maridos, aí ela se entregou. Então por isso que nós temos que buscar do Senhor Jesus, o que é que ele quer que a gente faça. Então, voltando ao devocional de ontem, a sensibilidade. Então, às vezes, nós queremos ganhar multidões e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Não estou dizendo que é errado, irmãos. Se Deus deu uma estratégia, ótimo. Deus não está me dando a estratégia de um devocional, né? Se Deus me deu a estratégia de fazer um congresso, te dá a estratégia de fazer um curso, seja lá o que for, ótimo. Mas é Ele mesmo que está dando?
Ou é a nossa força? Ou é a nossa própria força? Ou é o nosso costume religioso? Nós estamos realmente interessados nas vidas? Nós estamos realmente interessados, porque às vezes nós fazemos coisas para o Senhor e depois nós não estamos interessados nas vidas. Depois as vidas aparecem diante de nós e nós não queremos nutrir, nós não queremos ajudá-las, nós não queremos discipular, nós não temos tempo. Então, o que que Jesus disse aqui? Que muitos. Jesus disse para os discípulos que ele estava enviando, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, a vida da igreja é um semeia e o outro ceifa. Então, às vezes, você vai encontrar com pessoas, você vai lançar uma sementinha, né? Aquela sementinha vai crescer, outro vai vir, vai regar aquela semente, e outro vai vir, vai colher, e vai ter momentos que é você que vai regar, e vai ter momentos que é você que vai colher, e nós temos que entender esse movimento e esse trabalhar do Senhor, né? E aqui está falando: o cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Versículo 36. E desarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Então, quando nós ganhamos uma alma para o reino, todo mundo vai se alegrar, né? Mas está falando aqui também que o ceifeiro, aquele que colhe, ele já tem a sua recompensa. E aí entra também a recompensa daquele que faz a obra de Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus certeira, sem ser título, sem ser para organização, a recompensa vem do Senhor dos Exércitos. E nós temos que despertar em nós essa fome de fazer a vontade de Deus, de tal forma que ela seja como a fome de comer uma comida, mas que a comida que nós queremos comer é a comida eterna, celestial, que é fazer a vontade do Senhor. Então, por isso, eu quero desejar nesse sábado, né, esse devocional, que vocês entendam no Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando na vida de cada um qual é a sensibilidade que ele quer trazer sobre nós. Às vezes, muito quer ser missionários, quer fazer a obra de Deus, sonha em viajar. Deus tem chamado, sim, para levar as pessoas para outros lugares. Mas o que você vai fazer naquele lugar? O que você vai fazer naquele lugar? Você vai lá conhecer pontos turísticos, tirar foto, postar no Facebook? Não, Deus quer que você vá caminhando sobre a terra como o filho dele caminhou. E que talvez você vai ter que parar ali por 2 dias para dar atenção para certas pessoas. Comece a ver as pessoas como almas que precisam do Senhor. Nós não precisamos ser religiosos e já ir logo no assunto, você precisa aceitar Jesus, seu pecador. Sabe, essas religiosidades que não tem demonstrado o verdadeiro amor de Deus, que não tem demonstrado atenção àquelas pessoas, é o que está afastando as pessoas de Jesus, né? E Jesus não tem nada a ver com isso. A culpa é dos próprios discípulos, nós próprios que estamos afastando as pessoas do Senhor. Eu estava pensando, enquanto eu estou desenvolvendo esse devocional, a gente fala tanto, né? Tá falando tanto de homossexuais e tudo. Nós temos que ter mais misericórdia com essas pessoas. A gente não sabe a luta que essa pessoa enfrentou. A gente não sabe, talvez, o abuso que levou ela a essa vida. Nem sempre também é abuso sexual, mas muitos são. Muitos, quando resolvem se abrir, foi um abuso que levou ela a essa situação. Mas muitos é o desejo, ela gosta daquele tipo de vida. E o que precisa? Precisa despertar neles que há algo maior. Há algo maior do que aquele prazer carnal. Que é o que Jesus conseguiu passar para essa mulher. Olha, você tem uma sede dentro de você que você está tentando buscar em onde não é. Mas se você se entregar para mim, essa sede vai ser saciada e vai jorrar dentro de você uma fonte eterna. Vai jorrar, vai te saciar sua sede todos os dias. E você não vai mais ter que buscar em lugares, em homens, em outros lugares que não vai te satisfazer. Então eu estava pensando no homossexual. Aí a igreja repugna muitas vezes, né? As pessoas têm preconceito. Nossa, Deus me livre ter um filho dessa maneira. Ou...
Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe as coisas, que a gente possa fechar a nossa boca e não falar coisas na carne e pedir misericórdia, sabe? Às vezes essa pessoa precisa de um abraço, às vezes um abraço que você der vai curar essa pessoa. Às vezes ela entrou nesse mundo por causa da falta de um abraço do pai. E aí ela encontra com uma pessoa que diz que tem Jesus, o dono do amor, o amor em pessoa, o amor encarnado. E a gente quer condenar. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Eu, então, meu filho, eu sou radical. Eu não tenho como passar a mão na cabeça dos outros, não. Deus não me chamou para isso. Mas nós temos que ter essa linha divisória. O amor, saber a hora de derramar amor, de exalar amor, de inundar as pessoas com o amor de Cristo. Não é aquele amorosidade, né? Porque tem pessoas que são doce, aquela amorosidade. Mas não flui vida, não é isso. É o amor de Cristo. E às vezes nós queremos levar outro a Jesus na marra. Ainda mais quando é da família, ainda mais quando é pessoas que nos dão trabalho, né? Às vezes marido, filho, sei lá quem que dá trabalho, a gente quer levar na marra. Você sabe por quê? Porque a gente pensa assim, ai, quando converter vai me dar sossego. Quando converter, a minha vida vai facilitar. Nós estamos sendo egoístas muitas vezes, nós não estamos pensando realmente na salvação da pessoa. Nós estamos pensando no nosso bem-estar. Ah, se esse marido se converter, minha vida vai ficar bem mais fácil. E Jesus querendo tratar com a gente. Não, senhora bonitinha, converta-se você primeiro. Porque o dia que você estiver imergido nessas águas da vida, a vida de outra pessoa não vai estar não vai estar tirando a sua paz, não. Aí você vai entender realmente a necessidade daquela pessoa. E aí nós vamos interceder com amor genuíno. Aí vai fluir-se o poder de Deus na nossa vida. Porque muitos não têm se convertido devido ao ver a nossa vida, né? Então que nós venhamos entender isso, venhamos ler em voz alta, leia, releia, pergunte ao Senhor, Pai, me ensina a ser sensível à tua voz, me ensina a fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça. Dê atenção para as pessoas. Quando as pessoas vierem conversar com você, dê atenção verdadeira, né? Às vezes tem pessoas que são um pouco difíceis da gente lidar, né? As pessoas, eu ouvi um pastor falar que tem pessoas que têm falta da unção pessoal. O que é falta da unção pessoal? Porque existe uma unção de Deus e existe uma unção pessoal. Unção pessoal é aquelas pessoas que não precisa nem conhecer a Deus, mas elas são graciosas, né? A gente vê muito isso em artista, né? Artista às vezes nem professa a fé cristã, mas tem uma graça. Você fala, gente, essa pessoa tem uma graça, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Isso é unção pessoal. Deus já deu uma graça para a pessoa. E tem gente que infelizmente não tem. Tem gente que pode ser até talentoso, mas você fala, meu Deus, eu não consigo nem bater um papo com essa pessoa. A pessoa é chata, não dá muito. Mas nós temos que pedir a Deus para quebrar essas barreiras na nossa vida. Então, que o Senhor fale ao coração de cada uma. Essa é a verdadeira obra do Filho de Deus. Essa é a verdadeira obra cristã. Tocar vidas, tocar almas. Quando nós tocamos uma vida, nós tocamos uma família, nós tocamos um povo, nós tocamos uma nação. Então, às vezes, a gente quer fazer uma grande obra, ganhar muitas vidas e fica ali a vida inteira se matando. E se você ganhasse uma, como ele ganhou uma mulher em Samaria, ela levou o evangelho para Samaria, né? Ela levou ali muitos a converterem a Jesus. Então nós sabemos ser mais certeiro. E quando nós entendermos isso, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. O jugo vai ser, nós não vamos ficar carregando aquele jugo, aquele peso, né? Aquela coisa. Eu tenho que ganhar vida, eu tenho que ganhar alma. Porque quando nós vamos ganhar, assim, Deus vai trazer o fruto na sua mão para você colher. É o que ele falou. Que um vai lançar a semente, outro vai regar, outro vai colher. Aí tem hora que você vai ter que ter esse discernimento. Ah, essa daqui está totalmente crua, eu vou lançar a semente. Não, essa daqui, como era a mulher samaritana, ela já tinha um certo conhecimento. Agora eu preciso regar e eu preciso ativar dentro dela a fome por Deus. Então, esteja atento. O que é que Deus quer que você faça? Como Ele quer que você age na sua família? Dê atenção à sua família.
Dentro das famílias está acontecendo tanto da gente não se ver, né? Ah, aquele primo longe, tantos anos que eu não vejo, não tem nada para me acrescentar, não vou procurar. E como é que vamos ganhar o próximo, irmão? Como é que vamos ganhar o vizinho? Você não está semeando nem na sua família. Então, assim, tenha amor pelas pessoas, tenha, sinta o que Deus quer que você sente pelas pessoas. Quando toda pessoa que chegar à tua frente, pergunte ao Senhor no seu coração, quando você estiver conversando com a pessoa: Pai, o que que o Senhor tem para essa pessoa? O que que eu tenho aqui para trocar com essa pessoa? O que que essa pessoa tem para me ensinar? O que que eu posso receber dessa pessoa? Porque também nós não somos os que estamos acima das pessoas, só nós temos para dar, só nós temos para ensinar. Não. Eu tive uma experiência maravilhosa, não sei se eu já contei aqui nos testemunhos, nesta ida ao Brasil, eu fui numa festa, eu creio que depois essa mulher vai ouvir esse devocional, e eu encontrei uma vizinha que eu não via há 20 anos, desde que eu me casei. Sentei, fomos conversar nessa festa. Eu nem imaginava que eu ia ver essa pessoa. E ela começamos a conversar e ela assim católica e muito sedenta. Eu fui vendo a sede daquela mulher por Deus. Eu fui vendo assim, gente, foi coisa linda. Nós ficamos uns 30, 40 minutos. Eu passei a festa inteira com tanta gente para eu conversar e eu passei a festa inteira conversando com essa mulher. E foi maravilhoso, maravilhoso. Então Deus quer trazer essa conexão. Eu aprendi muito com ela, né? Eu contei para ela dos devocionais. Falei para ela, olha, eu tô fazendo isso porque eu senti de contar para ela. Tô fazendo isso e aí eu falei com ela que isso surgiu de uma caminhada mesmo, de caminhar, observar as coisas. E ela disse, tem o nome da oração que a gente faz, que é. Aí depois ela me mandou chamar oração de contemplação. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, menina, eu nunca ouvi falar nisso. Existe esse tipo de oração? Então, assim, viva experiências tremendas com pessoas. Deus é um Deus que ama a humanidade, ama as pessoas. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Se você, cristão, está cansado de gente, não está tendo paciência com pessoas, vai aos pés da cruz que tem coisa errada na sua vida. Alguma coisa está errada no seu coração. Porque se nós andamos, quanto mais andamos com Jesus, mais vamos amar pessoas. Foi para isso que ele nos chamou, para amar pessoas, para tocar vida, tocar geração, e essas pessoas levarem o amor de Cristo com elas também onde elas forem. Uma outra coisa que eu quero terminar, você quase não vê Jesus se revelando como Messias. Ele sempre deixava na dúvida, mas aqui ele deixou bem claro quando ela disse no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Jesus diz para ela, eu sou o que falo contigo. Então Jesus se revela para ela realmente quem que ele era. Ele não escondeu dela quem que ele era. Então isso aqui é muito tremendo porque isso aqui mostra como que a gente tem que conduzir e o que deve ser falado, e tem hora que tem que ser revelado realmente quem o Senhor é. Amém? Então, tenha um bom final de semana. Em nome de Jesus. Amém.